Ao programa de hoje. Eu creio que vai ser muito bom. E todos nós queremos lhe desejar um Natal muito feliz, onde quer que esteja. Gabriel, quer dizer Feliz Natal? Feliz Natal a todos. Jennifer? Feliz Natal a todos. E vocês já sabem onde Mateus está. Mateus, diga. Feliz Natal a todos. Oh, muito bem. Querem abrir os presentes? Vamos bem depressa. Abram logo. Vamos. Vamos ver quem vai abrir mais depressa. Vamos. Eu vou ajudar. E alguém ajude Mateus. Eu vou ajudar o Gabriel. Assim mesmo. É assim que se faz. Olha só. O que será? Oh, Jennifer abriu primeiro. O que é? Oh, o que é? Jennifer ganhou um cavalinho. E Mateus ganhou uma bola. E o Gabriel ganhou. Vamos, Gabriel, logo. Vamos depressa. Depressa. Gabriel ganhou uma bola também. Pois bem, agora vamos para o programa. E ele vai ser uma bênção para você. Que tipo de bola você ganhou? É uma bola oficial? Paz na Terra entre os Homens. Um programa especial de Natal do Ministério Jimmy Swaggart. Antes de tudo, quero desejar um Natal muito feliz a você e eu oro para que estes dias festivos sejam exatamente o que você deseja. Se forem de acordo com a palavra de Deus e serão uma bênção para você. Eu sei que eles vão ser, se você permitir que eles sejam. Antes de tudo, estamos felizes de estar em seu país, em sua cidade, e estarmos visitando o seu lar. E eu sei que esta hora vai ser alguma coisa muito, muito especial. Se você aprecia a bela, inspiradora música do Natal, vai ouvir hinos muito lindos. E esta hora vai ser uma bênção para você. Eu acho que por algum tempo vai esquecer seus problemas. Isso vai ajudá-lo a ver o Príncipe da Paz, porque o Natal é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Natal. Saiba, independente de quem você seja, quer seja muçulmano, ou seja budista, ou cristão, ou o que seja, quero que você saiba que somos gratos pela oportunidade e privilégio de visitá-lo. E ao adorarmos a Deus juntos hoje, temos um desejo, e este é o de adorá-lo, amá-lo, cultuá-lo, porque é de Deus que todas as bênçãos vêm. E quero dizer isto antes de continuarmos. Desejo expressar a mais profunda apreciação às emissoras de televisão, aos diretores em cada cidade por nos terem permitido, nestes dias festivos, apresentar este programa. Assim, eu creio que alguma coisa boa você receberá. Agora, então, vamos continuar o programa e que você seja abençoado. So tender and so mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
Sabem, há muita dificuldade no mundo hoje. E eu gostaria, ao nos aproximarmos do Natal, que não houvesse angústia, nem lutas, nem tristeza, nem dor. Oxalá não houvesse doença e todas estas coisas que causam tanto mal. Gostaria que um milagre se desse, isso desaparecesse. Mas temos de enfrentar a realidade como é. Entretanto, no meio de tudo isso, eu sei que devo estar falando a alguém que, ao se aproximar a época do Natal, não tem dentro de si a alegria que gostaria e a paz que gostaria de ter. Mas, através de tudo isso, eu penso que o Senhor Jesus Cristo, porque esta é a mensagem de Natal, que Ele pode trazer paz ao seu coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, o Mateus nos fala, mas Lucas é um pouco mais intenso, um pouco mais pessoal. Ele nos leva, é quase como estarmos lá. Eu quero ler para você, espero que se, por acaso, você tem lutas ou sofre dores, talvez você possa esquecê-las por um pouco. Lucas capítulo 2, começando com o versículo 1, ele diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e o versículo 7, então, diz o seguinte: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho à noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. São palavras lindas. E eu quero dizer, antes de prosseguir, toda ocasião que Deus se revelou ao homem, quase sem exceção, ele acompanhou essa revelação com as palavras: não temas. Não precisa temer a Deus no sentido de ter medo que ele lhe faça mal. Deve ter respeito por ele, mas não no sentido de receio que ele lhe faça mal. Ele nunca fez e nunca fará. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui, e isto é lindo, vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E eu quero que notem isso por um pouco. Isto é, o que Deus trouxe a este mundo, alegria, não tristeza, não dor. Conheço muitos que culpam Deus de muita coisa que ele não tem culpa. E se você quer saber o que Deus tem para este planeta chamado Terra e a humanidade, isso é para todos e toda parte. Porque se diz logo aqui que será para todo o povo, não só para a América, Brasil, ou União Soviética, ou África, ou América Central ou do Sul, ou Ilhas do Mar, ou Europa, Ásia, para todos, para todos. Ele trouxe novas de grande alegria, e eu digo glória ao Senhor por isso. Então ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Daqui a pouco eu vou falar-lhe sobre isso, porque é nisso que o Natal se resume: Jesus, o Filho de Deus, o Salvador.
E então o anjo disse: isto vos será por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens. Este é o propósito deste programa: anunciar a Jesus. Este é o nome dele, o título dele: paz entre os homens. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Street shining, everlasting light, the hopes and fears of all these are met in thee tonight. Oh, holy child of Bethlehem, descend on us, we pray. Cast out our sin, and please enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, Lord Emmanuel. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Possivelmente alguns de vocês pensaram na história do Natal e a entenderam perfeitamente. E por certo muitos entendem. Mas há outros que talvez tenham pensado pouco nisso e estão pensando qual é o seu significado. É uma bela história. A passagem que eu li para vocês, creio que é uma das mais lindas que pode existir na Terra, porque ressalta a bondade, ressalta o amor a esta humanidade. E nós precisamos disso hoje. Precisamos mais do que em outras épocas. Há tanta guerra, há tanta angústia, tanto ódio. Esta não é a mensagem do Natal para nós. E a história do Natal fala de amor e paz entre os homens. Foi o que o anjo disse. Por que esta história, então? Qual é o seu propósito? Por que tudo isso se deu? Por que o anjo disse a Maria o que ia acontecer? Porque essa donzela virgem de que Isaías profetizou trouxe o menino Jesus a este mundo. Quem ele era? Recordemos, e eu quero que você me dê toda a atenção que puder, e isso irá ajudá-lo a entender essa tão formosa narrativa que eu li para vocês do livro de Lucas agora há pouco. A Bíblia nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra.
pôs o homem nesta terra, criou o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ele criou em amor. Não havia ódio, não havia aflição, não havia dor, nem doença, nem sofrimento, nem solidão, nem separação. Quando Deus pôs Adão e Eva no jardim do Éden. E sabe, se não houvesse mudado, o mundo teria sido um paraíso. Era a intenção de Deus. Ele queria que esse paraíso nunca terminasse. E o homem não conhecesse tristeza, aflição, doença, sofrimento, dor ou mesmo morte. E todas as consequências que isso traz. E a Bíblia também nos diz que o homem era um agente moral livre e tinha o poder de escolha. Podia escolher obedecer a Deus ou podia escolher desobedecer a Deus. Tinha esse direito. Deus não é um monstro, não é sádico, não é nervoso ou mau, não é um ditador. Ele fez o homem com o poder de escolha. E como eu disse, ele podia escolher servi-lo ou não servi-lo. Ele tinha de pagar o preço pela escolha que fizesse. E muitos conhecem a história. Ele fez a escolha errada e então foi o que se deu a queda. A queda espiritual. Veio a morte espiritual e a morte espiritual, de fato, é a separação de Deus, porque quando Adão pecou e desobedeceu, ele trouxe sobre si esta morte espiritual e Deus não podia ter comunhão com ele. E não há nada mais precioso e maravilhoso que Deus ter comunhão com o homem e o homem ter comunhão com Deus. Por isso é que há no coração do homem o desejo de alcançar a Deus. Ele pode não entender quem Deus seja, pode não entender tudo o que está acontecendo com ele, mas em todos nós há uma fome, um desejo de adorar algo. E agora Adão ficou separado desse Deus que ele adorava, desse Deus com quem ele andava pela viração do dia, o Deus que o amava, o grande Jeová. E o homem, ao ser caído, e alguém mais entra em cena, e é Satanás. Jesus disse, ele rouba, Satanás, ele mata e destrói. Ele tem sido o autor da guerra, da dor, do pecado, sofrimento, tristeza e angústia, desde então até agora. Não Deus, Satanás. E o homem está preso nas garras dos poderes das trevas, na prisão do pecado. E o homem não pode salvar-se. O que podia Deus fazer? Ele podia fazer várias coisas. Ele poderia ter lavado as mãos de tudo e ter deixado o homem ficar perdido. Podia ter criado outro homem, noutro lugar, noutro mundo. Há muitas coisas que ele podia ter feito, porque ele é Deus. É onipotente, tem todo o poder, é onisciente, sabe tudo. É onipresente, está em toda parte. Mas sabem, Deus é também, não só tudo isso que eu mencionei, mas é amor. Eu creio que a mais bela declaração que já foi impressa em qualquer literatura do mundo é a de São João, capítulo 3, 16. Ela diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora quero que você pense um pouco nisso, porque diz respeito a você e eu. Não importa quem você é, não importa quem eu sou.
Deus nos ama. Sabe, isso me faz sentir muito bem no meu íntimo, saber que alguém de fato me ama. E eu quero que você pense nisso agora. Alguém ama você mesmo. Alguém que está assistindo ao programa de Natal hoje, você vive uma vida reta. Você não faz mal ao próximo. Muita coisa você não faz, e isso é louvável. Outros não podem dizer isso. Você talvez não possa. Para alguns, não tem sido bom. Você chegou ao limite. Tudo que é coisa ruim, você já fez. E você talvez olhe para mim através da televisão agora e então me faça esta pergunta. Jimmy Swaggart, você diz que Deus de fato me ama? Sim, ama. Nestes dias de Natal, fique sabendo disso. É o maior presente que Deus pode lhe dar, o seu amor. Sim, Deus o ama. In a manger, no crib for a babe. The little Lord Jesus laid down his sweet head. Oh, the stars in the sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Bless all the dear children and thy tender care. Take us to heaven to live with thee there. Sabe, este livro, a Bíblia, de fato, é a nova do amor de Deus. Ela descreve, ela caracteriza
a passagem que eu li para vocês há alguns momentos atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a mensagem que proclamamos. Esta é a mensagem que o Natal nos traz. Esta é a história deste dia. Deus vê uma raça que está caída, condenada, que não pode achar seu rumo, perdida, transviada, não sabe para onde ir, a humanidade. O homem não sabe como salvar-se e realmente não pode salvar-se. Parece que não há esperança, parece que a porta se encontra fechada, parece não haver jeito. Mas então Deus fez algo que serviu de motivo para o Cântico dos Anjos. Para sempre falarão disso, e eu irei falar disso, e muitos de vocês, espero que todos vocês o façam. Para salvar, Deus tinha de tomar a forma humana e descer lá do céu, e vir a nós e nascer como homem, e viver entre nós e morrer numa cruz e pagar o preço da nossa salvação. Mas eu estou me adiantando um pouquinho. Há 2.800 anos, um homem chamado Isaías, grande profeta, ele profetizou e disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E isto é lindo. E ele disse, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Maria que foi a escolhida de Deus, uma simples adolescente que não conhecia homem. Alguém disse: bem, eu não entendo isso, Jimmy Swaggart, por que é que tinha de ser uma virgem? Por que não poderia ser uma senhora qualquer? Uma senhora bondosa, amável, de um espírito afável e... Maria era tudo isso, mas por que tinha que ser virgem? Pois a razão é esta. Quando Adão pecou, então Deus tinha dado a ele, o primeiro criado, e Adão significa o homem. Deus lhe tinha dado o poder de procriar, quer dizer, ele e a mulher, ou esposa, Eva, que Deus deu a Adão, podiam trazer, por sua união, filhos ao mundo. Chama-se procriação. Mas quando Adão caiu, foi como um veneno que entrou no seu sangue, espiritualmente falando. Seu espírito se contaminou e toda criança que nascesse deles teria essa contaminação do pecado. Não podia ser evitado. Não havia qualquer modo de se impedir isso. Viu? E a Bíblia nos diz, e a ciência médica sabe, que a semente vem do homem. Assim, se tivesse sido uma mulher qualquer, e ela não fosse virgem, e ainda que seu marido tivesse sido o pai, quando Jesus nascesse no mundo, ele teria tido a mesma contaminação. E ele não poderia ter sido o perfeito sacrifício, que não tivesse mancha e nem ruga. Tinha de ser uma virgem. Ela não podia engravidar pelo processo natural humano. Tinha de ser virgem. Isaías disse isso. A palavra de Deus disse. E Maria concebeu. Quando o Espírito Santo operou o milagre da procriação, e aquela criança que iria nascer dela não teria sido contaminada, porque ele não nasceria como todas as outras crianças. Não haveria pecado nele.
E quando ele nasceu, ele não nasceu, ouça com bastante atenção. Ele não nasceu num palácio. Não nasceu. Não nasceu. Não nasceu numa mansão. Ele poderia. Não nasceu. Nasceu num estábulo. E eu quero explicar como foi isso. Muitos vão ver nesses dias uma cena de Natal. Ela é tão linda e atraente. Vemos a árvore de Natal aqui atrás, é linda. Vemos um estábulo e uma pequena manjedoura e a palha, o menino Jesus nela, mas realmente não foi assim. Porque naquele tempo não havia belos hotéis, e se eles existissem, Maria e José não teriam tido qualquer dinheiro para alugar esse tipo de acomodação. E além de tudo mais, não havia lugar em Belém para ficarem ali. E ninguém os reconheceu. Eles eram gente pobre. Maria montava um jumento. E quando foram para a estalagem, disseram, não há lugar. Tudo lotado. Todos aqui estão para se recensear. A cidade está lotada. Paciência. Então, o gerente da estalagem finalmente disse, vocês podem ficar no estábulo. Talvez você ache lugar lá para sua esposa. Ele disse a José, um estábulo. Não sei o que você imagina o que era, mas era um lugar meio circular. No centro estavam todos os cavalos e jumentos, havia ovelhas e havia camelos, havia todos esses animais. E você pode imaginar o mau cheiro que se sentia no lugar. E havia uma espécie de encosta, ou talvez uma gruta do lado. Havia diversas delas por ali. E foi uma gruta dessas que Deus veio a este mundo. Através do seu Filho, Jesus Cristo. Alguém disse, ele nasceu de uma camponesa, uma virgem, no meio da pobreza, porque a maior parte deste mundo é pobre. Quando ele nasceu, não houve bandas tocando, não houve grandes orquestras, não houve desfiles. Deveria ter havido, mas não houve. Mas houve os anjos disseram paz na terra entre os homens. No céu os anjos cantaram. No céu Deus ofereceu o melhor. Paz na terra entre os homens. It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Peace on
and sorrow stillness lay to hear the angels sing. Peace on the earth, goodwill to men. From heaven's all gracious King, the world and sorrow stillness lay to hear the angels sing. Sabem, esta linda história que eu trouxe para vocês, eu podia parar aqui agora. Contei do seu nascimento, esse nascimento miraculoso. Emanuel, Deus conosco. Mas você não reconheceria a história toda do Natal se eu parasse. Porque a história do Natal não acaba em Belém. Nem mesmo começa em Belém. Começou no coração de Deus, para a raça decaída. A Bíblia só dá um vislumbre de Jesus como menino. Tinha 12 anos de idade. Não fala muito do seu crescimento, daquilo que fez. Temos um pequeno relance no Salmo 119. Fala de como ele estudava a lei, meditava dia e noite na palavra de Deus. Deve ter sido uma criança especial. Eu sei que ele era. Enquanto meninos brincavam, ele estudava os livros de Moisés. Porque mesmo sendo Deus, ele era homem, tinha de ser assim. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria e estatura e teve de aprender como outras crianças aprenderam. Não podia usar suas qualidades divinas. Se fizesse, não poderia ser o sacrifício perfeito. A Bíblia fala muito pouco sobre sua infância, dá um vislumbre dos primeiros meses da sua vida indo ao Egito. Fala sobre os seus pais o trazerem de volta, irem para Nazaré. Nazaré. Eu estive lá. Visitei aqueles belos montes ao redor de Nazaré. E em minha mente quase pude vê-lo como menino, como deveria ser. Quando eu andava lá, ele devia ter contemplado esses montes. O que era especial é que ele era Deus. Aos 30 anos de idade, a maior vida, o maior ministério que houve na terra começou. Eu vi o Jordão, o Rio Jordão. Não é grande, é um rio bem estreito. É quase um córrego, mas é o rio mais famoso nos anais da história humana. Jesus, por todos os milênios, pelos séculos, o seu pai o preparou para este momento. Saiu para ser batizado, e aí João Batista o batizou no Rio Jordão. Depois ele se retirou para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites.
Foi tentado pelo diabo, nunca pecou. E então, no seu ministério, ele impõe aquelas mãos que um dia iriam ser varadas sobre a cabeça dos que eram doentes, estavam sofrendo, e abriu os olhos dos cegos, e fez os coxos andarem. A mulher está junto ao poço, pode ter sido uma prostituta, mas ele lhe deu vida. João disse, no final do seu evangelho, ele disse: se todas as coisas que ele fez fossem relatadas, nem no mundo todo caberiam os livros. De todas as histórias, não sei qual é a minha favorita. Talvez a de Bartimeu. Cego, mendigo, sem esperança. E alguém lhe diz: Bartimeu, Jesus está passando. E o que é tão importante sobre isso é que Jesus está passando pela última vez. Está a caminho do Calvário. Sua crucificação já se aproxima. A multidão está seguindo. Você diz, isso é parte da história do Natal? Sim, é parte da história do Natal. E o cego mendigo apanha a capa e clama: ó tu, filho de Davi, tem pena de mim. Vocês, perdoem-me minha emoção, mas eu tenho visto muitos alcoólatras que foram libertos. Eu já vi muitos drogados que foram libertados. Já vi muita gente que foram milagrosamente mudadas por este Cristo, esse Jesus, esse filho de Davi, esse filho de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus parou, que ele impôs as mãos em Bartimeu e um milagre se realizou. Seus olhos se abriram. Dias mais tarde, a cena se muda. Getsemane. O levam. Por quê? Por quê? Por que o fizeram? Ele nunca fez alguém ficar coxo, mas fez muita gente andar. Nunca fez alguém ficar cego, mas fez muitos cegos verem. Ele nunca trouxe dor a um coração, mas ele trouxe amor a muitos. Por que fizeram isso? Preciso dizer-lhe algo. Todos nós o crucificamos. Todos nós. Todos nós. Pregaram-no à cruz. E ele orou por eles, enquanto varavam pregos em suas mãos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E morreu. Mas antes de morrer, as suas palavras foram:
está consumado. Sim, isto é parte da história do Natal. O que queria dizer está consumado? É que no templo judaico, que não ficava longe de onde ele morria, no Calvário, havia um lugar chamado o Santo dos Santos. Ninguém, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar. Era onde Deus residia. Se um mortal entrasse lá, ele morreria. Porque o homem pecou e era indigno. Mas quando ele disse está consumado, havia um grande véu pendurado entre o lugar santo e o santo dos santos. Alguém disse que o véu tinha o peso de 1000 quilos, era bastante grosso. E 4 juntas de bois não poderiam rasgá-lo. Isolava o santo dos santos. Grandes querubins eram bordados nesse véu. Mas Deus pegou o alto dele e rasgou-o, de alto a baixo, e ficou aberto, para que todo que quiser venha e beba de graça da água da vida. Você pense nisso um momento. Quando ele disse está consumado, queria dizer que todo o plano de Deus, todo o amor, tudo agora afinal se completou. O homem não ia se perder. Ele tinha caído. Estava perdido e não achava o caminho. Mas Jesus Cristo tornou possível ao homem voltar a Deus. E esta é a história do Natal. Eles o puseram no túmulo, mas espere, esse não é o fim. Born is the King of Israel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Born is the King of Israel. A história do Natal, de fato, não tinha começado em Belém. Ela começou na mente de Deus há muito tempo atrás. Não acabou no Calvário, graças a Deus. Ele foi posto no túmulo. Disseram morreu. E estava morto. A Bíblia diz que morreu. Os discípulos disseram que morreu. O governo romano diz que morreu. Mas não ficou morto. Esta é parte da história do Natal também.
3 dias e 3 noites depois, levantou dos mortos. Os anjos no túmulo disseram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Não está aqui. Ressurgiu. E então, 40 dias e noites depois, estava no Monte das Oliveiras. Ele deu as suas últimas instruções. E então, devagar, deixou o mundo. E foi para o céu. Mas prometeu que iria voltar. Hoje está sentado à mão direita do Pai. E a história do Natal não estaria completa se eu não lhe dissesse que Ele é o Salvador do mundo. Por isso Ele veio. Ele veio para trazer paz ao seu coração. Vida eterna. E você pode ter esta paz se você o aceitar como seu Salvador, pois Ele pagou o preço da sua salvação. Em seu lar, no seu lugar de trabalho, aí no hotel, onde você estiver, Ele entrará em seu coração se você o aceitar agora. E eu vou orar, agora mesmo, por você, pelo mundo todo, nesta época do Natal. E você ore comigo, uma oração curta. Pai Celestial, foi uma alegria trazer estas palavras a este povo. E eu te peço que o teu Espírito toque os corações, sara as feridas neste Natal, a dor e a doença, o sofrimento, onde estiverem. E que saibam que tu os amas. Que eles tenham essa confiança. Peço-te isso no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name. That name is Jesus. An angel from so long ago bent down to the earth below. To Mary he whispered so low, call his name Jesus. Fear not the words I say. Oh, God has favored you today. You shall bring forth a son, I say. Call his name Jesus. Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish that matchless name.
Cherish that beautiful name. Cherish that wonderful name. Cherish